Então, nós conseguimos entregar para o cliente, realmente, para aquela pessoa que quer criar holding, o melhor trabalho com essas três visões importantes: a visão do empresarial, a visão do sucessório, que é a parte da doação das cotas, e a visão do tributário, que é fazer uma organização tributária também bem feita. Holdings patrimoniais, ferramentas para proteção patrimonial, para gestão de empresas ao longo do tempo, para organizar sucessão, para organizar grupos empresariais. São muitas as finalidades desse instituto que se popularizou no Brasil e hoje nós vamos falar sobre isso. Hoje estaremos conversando eu, Carlos Bonamigo, CEO da Garça Azul Advogados, Alexandre Andersen, coordenador do time de Direito Tributário da Garrasta Azul, e Helena Munhoz Otti, coordenadora do nosso time de Direito Empresarial. Fique ligado porque a holding serve para muitas finalidades, mas é costumeiramente mal compreendida e por isso constituída de maneira frágil para muitas finalidades. Acompanhe o episódio, espero que você goste. Pessoal, que bom conversar com vocês. Hoje a gente vai falar de holding. Esse é um dos assuntos mais mal compreendidos. Muitos clientes nos procuram com uma ideia da holding como essa ferramenta muito poderosa de proteção patrimonial, deixando de se apegar em alguns elementos essenciais. E que bom quanto nós conhecemos esses clientes antes das constituições dessas holdings, porque várias vezes clientes nos procuram depois de já terem constituído pessoas jurídicas, mas frustrados, porque não veem ali os efeitos que eles queriam e pelo contrário, até já bastante preocupados, numa ansiedade enorme, porque aquele planejamento frustrou, aquele planejamento ele não serviu de nada, venderam ilusões para esses clientes. E aqui nós falamos, Alexandre e Helena, muitas vezes dessas pessoas, esses patriarcas, essas mulheres empoderadas que constituíram grandes patrimônios em cima de um sucesso empresarial impressionante, mas que por escolhas, não digo descuidadas, mas muitas vezes desavisadas, vão em determinadas direções e colocam em risco todo esse patrimônio. São muitos esses casos, né, Helena? Acontecem muito. A nossa procura está cada vez maior por holding, especialmente a holding familiar, sucessória, essa patrimonial. A patrimonial sucessória que a gente comenta. Porque quais são os dois principais objetivos das famílias que nos procuram? É a proteção patrimonial. Normalmente vem, por exemplo, o pai, que é um empresário, né, tem outras empresas, e ele quer proteger o patrimônio dele num núcleo familiar, mas ao mesmo tempo ele quer poder realizar uma sucessão antecipada, digamos assim. E isso é possível numa holding. Né? É possível porque nós podemos fazer doação de cotas. Então o patriarca, ele entra para o seu patrimônio, patriarca, matriarca, o casal, normalmente pessoas mais velhas, eles entram com aquele patrimônio de vida, né? E eles colocam dentro da pessoa jurídica, integralizam na pessoa jurídica. Os filhos entram como sócios, inicialmente simbólicos, e depois eles passam a receber as doações das cotas. Então, o que o casal consegue? Ele consegue a proteção dos bens, né? A gente sempre costuma dizer que não é uma blindagem, não existe blindagem, tá? Mas é uma barreira grande a credores trabalhistas, o fisco, alguma coisa que tenha lá contra a empresa do patriarca, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ele consegue organizar esse viés, trazer esse viés sucessório, que pode evitar lá na frente um inventário, que é desgastante, que envolve, às vezes, ânimos acirrados de familiares, que tem um custo mais alto de imposto, de honorários advocatícios, a gente sabe. Então, essa organização antecipada que nós fazemos aqui, inclusive é bom ressaltar que a gente faz em 3 áreas. A gente agrega 3 áreas do escritório para fazer esse trabalho de planejamento familiar sucessório aqui. A gente agrega a minha área, que é empresarial societária, a área da doutora Cristiana, que é família e sucessões, e a área do doutor Alexandre, que é o tributário. Né? Porque então nós conseguimos entregar para o cliente, realmente, para aquela pessoa que quer criar holding, o melhor trabalho com essas 3 visões importantes: a visão do empresarial, a visão do sucessório, que é a parte da doação das cotas, e a visão do tributário, que é fazer uma organização tributária também bem feita. Isso aí é um projeto, é um trabalho muito bonito.
Curiosamente, no Brasil, não se tem uma tradição muito enraizada de planejamento dessa sucessão. No direito americano, isso é muito mais difundido, também porque lá o tributo causa mortes, o tributo que se paga no momento do falecimento, ele é muito elevado. Então, é realmente quase que um confisco mesmo, curiosamente, a tributação extremamente elevada que se tem lá. E lá eles usam algumas ferramentas, como os trusts e outras ferramentas colaterais a isso. Até nós temos uma boa vivência nessa matéria, até porque lá em 2017 nós atuamos, né, Alexandre? Naqueles processos, 2016, 2017, naqueles processos de repatriação, e ali nós tivemos contato com muitas dessas figuras do direito americano e até do direito europeu, tratando desses aspectos de sucessão. Então ali nos debruçamos em planejamentos sucessórios bem robustos, elaborados, contemplando patrimônio em outras jurisdições. Aquilo ali foi bastante interessante. Foi. Olhando para a holding aqui, como a gente tem visto, esse viés de planejamento sucessório, mas o planejamento sucessório com os pés no chão. Exato. Sem vender terrenos no céu, mas conduzindo essas famílias a uma transição, porque é um momento extremamente desgastante para as famílias, né? Então, quer dizer, nós temos esse patriarca que amealhou esse patrimônio relevante ao longo do tempo, existe em torno dele vários dependentes e pessoas que participam em maior ou menor medida das atividades empresariais que geraram frutos, e cada um tem uma personalidade diferente, tem um momento diferente, alguns são mais afetos à atividade empresarial, outros menos, alguns seria até temerário que tivessem participações na gestão da pessoa jurídica, e se esse patriarca deixa para que esse controle da empresa e do patrimônio seja decidido no âmbito de uma sucessão, estão armadas as condições para a imprevisibilidade, em que nesse momento difícil vão aflorar, sabe Deus, que interesses, né? E a gente conversa, muito engraçado, né? Conversando com esses patriarcas, assim, que a gente recebe, e as desconfianças, né? Olha, eu não sei do meu genro, qual vai ser, eu não sei da minha nora, no meu filho, na minha filha eu até confio, agora no meu genro ou na minha nora ali eu não quero depender deles. Como é que a gente faz aqui pra gente manter esse controle? E vai muita conversa nessa história, né? Quase que um trabalho de mediação combinado com um trabalho de conforto emocional nesse contexto aí, né? Com certeza, a gente vê essa preocupação nos pais de uma forma muito recorrente. A gente recebe, às vezes, famílias inteiras, porque vem os pais e vem os filhos, né? Então é engraçado quando eles ficam naquela desconfiança. Tá, mas eu vou fazer a doação das cotas para o meu filho, mas é companheira. Aí a gente sempre traz essa explicação, por isso a importância também do direito de família dentro dessa organização. A gente explica, olha, depende do regime de bens, depende do que nós fixarmos como garantias na doação das cotas, porque nós podemos fixar a cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade. Então a gente está garantindo ali que não vai haver, né, salvo se for uma comunhão universal, que hoje em dia é mais raro acontecer entre as pessoas mais jovens, a gente está garantindo que não vai haver essa comunicação. E pro leigo que está nos acompanhando, qual é o significado dessas cláusulas? Eu vou tentar explicar de uma forma mais singela, tá? A incomunicabilidade é exatamente isso que a gente está falando. É não comunicar, o produto da doação não ser comunicado com o companheiro. Então, se eu tenho uma união estável, por exemplo, que em regra, né, metade para cada um depois da constituição da relação, eu fixando essa cláusula de incomunicabilidade, eu impeço que essa doação seja comunicada ao cônjuge. Ou seja, deixa de fazer parte daquele patrimônio que eventualmente vai ser partilhado no futuro. Num divórcio, no inventário. O que acontece é que, claro, esse cônjuge ele segue tendo direito à metade dos frutos das cotas. Tá? Isso acontece. Mas a gente consegue evitar que o produto da doação seja partilhado.
né? Perfeito. A inalienabilidade é a gente veda com que o sócio venda para quem ele quiser, traga pessoas estranhas para a empresa. Porque uma grande preocupação dessas empresas familiares é manter o núcleo familiar. Eles não querem que venha uma pessoa... É uma empresa familiar, ela é intuito persona. Então, ela é aquelas pessoas... Ela é, como a gente sempre diz, a SA é uma empresa de capital. A limitada é uma empresa de pessoas. Né? Quer dizer, então, esse filho que recebe essas cotas, ele não vai poder vender para terceiros, até porque contraria a natureza dessa pessoa jurídica que tem um afeto familiar na própria natureza da pessoa jurídica ali, né? Exatamente. A família quer manter aquele patrimônio no núcleo familiar. É uma PJ, como qualquer outra, é uma empresa, mas ela é familiar. Né? Por isso a gente chama holding patrimonial familiar com viés sucessório. Então, essa é a inalienabilidade. Né? Então, é importante, ele não consegue se desfazer sem autorização dos demais sócios, por exemplo. E isso é muito importante porque, normalmente, 99% das vezes, os patriarcas, quando doam as cotas, eles se sentem muito seguros com a instituição da cláusula de usufruto. Porque o que acontece? Mas doutor, eu vou doar tudo em vida, eu não vou ficar com nada. Até eu morrer, eu não vou ficar com nada. É uma preocupação, exatamente pelo que tu falasse. Porque vão ter relacionamentos, né? Nunca se sabe o que vai acontecer. E a gente diz, não, a gente vai instituir o usufruto. É como se tu fizesse uma doação de um bem com usufruto. Ou seja, os teus filhos vão poder gerir a empresa, né? Fazer a empresa funcionar como sócios, mas os frutos e rendimentos das cotas sociais são teus, de forma vitalícia. O usufruto só se extingue com a morte do usufrutuário. Então, na verdade, os sócios, os filhos, eles são no proprietário. Eles não podem vender as cotas, eles não podem alugar, nada sem autorização do usufrutuário. Então, mesmo que o patriarca saia da empresa, porque eles têm essa preocupação, tá, mas eu vou doar e sair, e daí? Não, continua tendo os rendimentos garantidos porque tu é um usufrutuário. E o controle da pessoa jurídica, como é que fica? O controle vai depender de quem a gente instituir como administrador. O administrador pode ser um dos sócios, que normalmente acontece, e pode ser uma pessoa de fora, um administrador, um terceiro, que não é muito comum em empresas familiares, né? Justamente para não ter uma pessoa de fora ali gerindo os negócios, né? Então, o que se faz às vezes? Muitas vezes o patriarca, que são homens ainda, né, de idade, mas empresários ativos, eles querem ter a administração da empresa, mas eles querem fazer a doação. Então, a gente faz esse esquema. Ou a gente deixa 1% das cotas com ele, para ele continuar um sócio simbólico, mas administrador, ou a gente institui, junto à junta comercial, tem que se fazer uma instituição, dele ser o administrador da empresa. Ele não é sócio, os sócios são os 3 filhos, mas ele é administrador. Porque eu vejo o grande medo desses patriarcas na perda do controle, né? Muito. Até, não sei se vocês acompanharam aquele seriado Succession, que tem na HBO. Sim. E lá eles tratam em 4 temporadas sobre a sucessão de um grande grupo empresarial ali. E quem conhece sabe que filhos não são confiáveis sempre em todas as circunstâncias, né? Sim. E eu acho que cautela e canja de galinha nunca fez mal a ninguém, né? Exato. E esse patriarca que muitas vezes tira esse fundo de comércio do chão ao longo de 30, 40 anos de trabalho, vai querer o controle disso. Agora imagina, no bojo de um planejamento sucessório, ele se vê vencido em determinadas decisões estruturais que contrariam os interesses dele, né? Exato. Mas então ele não corre esse risco. Não, a gente Fazendo um planejamento adequado, ele não corre esse risco. Exatamente, por isso que a gente faz um planejamento. Antes de a gente tem essas 3 fases numa holding, a gente não sai fazendo. Holding não tem receita de bolo, né? Eu já vi muita holding receita de bolo que chega pra gente e ele vem assim, doutor, eu tenho um contrato de holding, mas eu acho que eu não tô assegurado. E aí tu vai olhar e é um contrato padrão, tirou do Google. Aí tu tem que fazer alterações do contrato social para trazer segurança, para organizar a administração, para organizar a divisão de lucros, para labore, questões que às vezes não estão previstas ali, né? E ele já fez, ou fez às vezes, eu acho que cada um no seu meio, né? Fez com contador, que não tem essa coisa jurídica empresarial que é necessária, né? A questão tributária, que também é necessária, você tem que fazer uma organização tributária. Qual vai ser, a tua empresa vai ser responsabilidade limitada? Vai ser lucro presumido? Né? Todas essas questões, né, Alexandre, tem que ser levadas em conta na hora de constituir uma holding. O momento da constituição da holding é muito da gente identificar, né, Helena? Quando eu faço reuniões contigo, a gente sempre tenta buscar qual é a real intenção de quem tá instituindo ele, né?
Claro que existem diversas formas de tributação que existem, né, hoje previstas na legislação simples nacional, lucro presumido, lucro real, mas via de regra se acaba adotando o lucro presumido e a partir daí acaba se tendo muitos benefícios fiscais, né, quando comparados com o regramento aplicável à pessoa física, né, especialmente com rendimentos decorrentes de imóveis, né, como aluguéis e etc. Então, a vantagem tributária na holding, ainda que tributada pelo lucro presumido, né, que no mercado pode ser entendido como não tão boa quanto o Simples Nacional, mas para as holdings ainda é melhor a opção pelo lucro presumido, né, que a gente observa aqui nos nossos casos concretos. Sim, a maioria, eu diria, todas as holdings que nós fizemos até hoje foi pelo lucro presumido. Claro que ao falar de holding, principalmente desses patriarcas que amealham o patrimônio, eu acho que tem duas questões bem diferentes aqui, que é o controle dessa pessoa jurídica geradora de caixa, lucratividade e tudo mais, e o controle do patrimônio que já foi gerado, né? Então, uma leitura apressada pode entender que, vou criar uma holding única. A holding, diga-se novamente, né? A holding, ela é uma pessoa jurídica. Ela tem as suas cotas, é uma empresa de responsabilidade limitada na maioria das vezes, quando a gente pensa nesses planejamentos assim. Agora, poderá essa família constituir uma holding e colocar dentro dessa pessoa jurídica o seu patrimônio, os seus imóveis que estão em aluguel e tudo mais, e também a atividade empresarial? Quais são os riscos disso? A gente nunca recomenda, tá, misturar os patrimônios. Eu sempre digo, se um dos patriarcas ou até um dos filhos é empresário, mais ainda motivo para se ter uma holding, né? Então a gente nunca... A holding familiar é da família, os bens saem da pessoa jurídica, saem da pessoa física, são transferidos para a pessoa jurídica, e a empresa que ele já tem é a empresa que ele já tem. Então, se a gente coloca a atividade empresarial dele na holding, por exemplo, e apareceu uma dívida, pode ser que um fornecedor, um credor trabalhista, um credor fiscal, ele vai direto no patrimônio da holding. Então, a gente evita a contaminação de patrimônio. Não, a tua pessoa jurídica, porque às vezes eles vêm com essa ideia, mas eu já tenho uma PJ. Eu não posso fazer holding da minha PJ? Depende, a tua PJ tem operação empresarial. Tem, doutora, não sei o que, eu presto serviço de não sei o que. Então, não é o ideal. Porque aí, tudo bem, tu vai dar um formato de holding, a gente consegue. Mas tu não vai ter a proteção patrimonial que a holding te dá. Porque se alguma dívida essa empresa tiver, o patrimônio da família tá ali. Eu acho que o que ilustra esse raciocínio é que quando é constituída uma empresa de responsabilidade limitada, seja holding ou para outra finalidade, ali há uma espécie de planejamento, né? As dívidas, o sócio que constitui aquela pessoa jurídica, ele responde pelas dívidas no limite daquele valor que é integralizado. Essa é a regra geral. Mas são muitas as exceções, né? São muitas as exceções. Então, a pessoa jurídica, aliás, esse empresário, esse patriarca que constitui essa pessoa jurídica, ele precisa fazer tudo bem direitinho à luz da sua situação. Uma das formas de desrespeito dessa regra geral é o credor trabalhista, né? Então, no exemplo mesmo que tu comentaste, é uma pessoa jurídica, tem uma folha com 200, 300, 400 empregados. E daqui a pouco acontece alguma questão conjuntural e ele recebe uma avalanche de reclamatórias trabalhistas. A chance dessa reclamatória trabalhista transcender a pessoa jurídica operacional para atingir os sócios dessa empresa operacional, ela é grande. E se o proprietário dessa pessoa jurídica operacional prestador de serviço for a própria holding, talvez aí a gente vá ver o patrimônio da holding sendo comprometido, né? Exatamente isso, Carlos. É isso que a gente evita. Porque o que acontece? O credor trabalhista, ele tem essa maior facilidade, né? Seja doutrinária, seja legal, seja jurisprudencial, de chegar no patrimônio do sócio.
Ainda que é importante a gente ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem adotado um entendimento que deve se transformar em repetitivo daqui a um tempo, porque tem sido corrente agora, de que essa desconsideração da personalidade jurídica, que é isso que tu estás colocando, é sair do âmbito da pessoa jurídica e atingir o sócio, o patrimônio do sócio. Isso deve acontecer somente quando verificado aquelas hipóteses que estão na lei, que é de fraude, é desvio de finalidade, é ocultação de patrimônio. Então tem que haver essa comprovação. Até então, essa desconsideração era feita a rodo na Justiça Trabalhista. Né? Eu vi casos de a esposa do sócio ter valores bloqueados. Ah, mas o que é isso aqui? E a gente vai ver, mas é daquela dívida da empresa do marido. Cheguei a ver casos assim. Então, é isso que o STJ agora quer dar uma segurada. Não é bem assim. A gente tem que ter aqueles requisitos que a gente adota para dívidas cíveis, normais, até fiscal. O credor fiscal não é tão agressivo. Então, ele está barrando isso. Mas sim, e aí vem a hold como proteção patrimonial. Se eu tirei aquele patrimônio do sócio e coloquei dentro de uma pessoa jurídica, eu já não corro tanto esse risco. Porque até ele chegar na pessoa jurídica do sócio, é uma barreira bem maior. Ele vai chegar no sócio e vai ver, não, mas ele não tem patrimônio. São camadas de proteção. Camadas de proteção. Com relação a dívidas fiscais, né, a gente tem alguns exemplos aqui dentro do escritório em que holdings acabaram sendo colocadas dentro do patrimônio do devedor. Né, Carlos, a gente tem um caso bem paradigmático aqui, onde não era de conhecimento a existência da holding, ela veio a ser conhecida através de um pedido de inventário. Sim. Que levaram as informações para o inventário, que é um processo público, e no processo público que chegou ao conhecimento a existência dessa holding. Mas, claro, ali são casos em que fraudes são potencialmente levantadas, desvios de finalidade, como tu comentou, né, Helena? Então, para que ocorra a chegada na holding, pressupõe a existência de atividades claramente ilícitas, né? Então, desde que ela é constituída, ou seja, tu não transformar ela em uma empresa operacional, né, o que pressupõe os próprios riscos da atividade empresária, transformar ela numa empresa autônoma, certamente ela chegar a ter algum tipo de prejuízo em decorrência disso é muito mais difícil, né? Desde que as atividades sejam levadas de uma maneira regular, sem a ocorrência de qualquer fraude, né? Nesse ponto, eu acho que o aspecto temporal é dos mais importantes. São duas soluções totalmente diferentes. O patriarca que decide constituir uma holding depois de ter um profundo endividamento. Muito perigoso. E o patriarca que decide constituir a holding antes de qualquer endividamento antes de qualquer endividamento. Se ele faz antes, a gente passa a ter argumentos extremamente consistentes para evitar para evitar a perda desse patrimônio em função de dívidas futuras. Com certeza. Fiscais, cíveis, até trabalhistas, dependendo da situação, né? Então, como a gente diz, né? O momento do... Eu ia dizer, o momento do casamento é o momento em que a gente começa a organizar a casa, não é no momento da crise, né? Não é no momento da separação que a gente vai discutir a divisão dos bens, é no momento da bonança. Então, esse empresário que hoje se vê num momento positivo e sem endividamento, paradoxalmente ele pode pensar assim, mas eu não preciso, porque afinal de contas eu tenho a minha tranquilidade patrimonial aqui. As coisas estão bem, eu não tenho endividamento. Agora, se eventualmente a maré mudar, o mercado mudar e ele se vê contraindo dívida, talvez ele perca a oportunidade. E ele vai perder o patrimônio porque não fez esse movimento de planejamento patrimonial no momento adequado. Não, e até isso que tu está colocando é muito significativo, esse planejamento prévio, né? É o mundo ideal que o empresário que está com as contas redondas, que não tem dívida, queira constituir uma holding e proteger seu patrimônio, porque quando ele já tem uma dívida, quando a empresa já tem, ele já tem na porcentagem da participação dele na empresa, como tu dissesse, né? Uma dívida, às vezes a constituição de uma holding, a transferência dos bens dele, sócio daquela outra empresa que está endividada, para uma holding, pode caracterizar a fraude, execução ou fraude contra credores. Exato. Então a gente tem que cuidar para ver, até isso já aconteceu com a gente tem que fazer um planejamento muito sólido para ver se o que ficou no nome dele é capaz de suportar aquela dívida. Porque se não ficou, ele está se reduzindo à insolvência, entende? Ele tá movimentando o patrimônio,
para uma empresa, uma pessoa jurídica. Ele está agindo em fraude contra credores, se a dívida existe, ou fraude de execução, se já tem um processo. Né? Então, isso é muito paradigmático que isso seja considerado. Algumas vezes a gente até evita de fazer esse movimento ou explica para o cliente que isso pode trazer uma dor de cabeça enorme para ele, porque pode ser considerado uma fraude de execução, uma fraude contra credores. Exato, né? Como o Carlos falou, quando chega um cliente que já possui um endividamento, a constituição da hold acaba sendo arriscada, né? Claro que existem argumentos ainda que são capazes de ser levantados e evitar que o patrimônio da hold seja afetado, mas é mais difícil, né, Helena, de a gente levar adiante ali um planejamento, uma espécie de blindagem patrimonial, né, que se utiliza, né? Por isso esse movimento tem que ser prévio. O ideal é aquele empresário, tem uma dívida pequena com um credor quirografário, vamos usar esse termo, um credor cível, um prestador de serviço. Tudo bem, não é isso que vai impedir a constituição de uma holding. Mas às vezes tem uma dívida de 2, 3 milhões, né, de um credor trabalhista. Aí a gente tem que ter muito cuidado em movimentar qualquer patrimônio da pessoa física dos sócios. Porque o que a gente nota é esse movimento de busca por soluções de clientes que são colocados contra a parede pelo endividamento, né? Então, advogado, estou com essa dívida aqui, preciso de uma solução. Ouvi falar que a constituição da pessoa jurídica de tal jeito assim assado. Agora, vamos lá, se eu tenho contra mim inscrito em dívida ativa, aqui a gente está falando de um endividamento fiscal, então tributário. Se eu tenho contra mim uma inscrição em dívida ativa e eu me desfaço de um bem, ainda que na integralização para uma pessoa jurídica, isso se dá em fraude. Exatamente. Vai ser considerado fraudulento. Ele é fraude, nesse caso, nem se perquire boa-fé é uma fé, né, Carlos? A Fazenda Pública, na persecução do crédito dela, tem diversas vantagens. E uma das vantagens é justamente essa presunção de má-fé na alienação de bens posteriormente à inscrição em dívida ativa. Se desconsidera aquele negócio jurídico e o bem pode ser penhorado. E estressando esse tema, ainda que exista uma cadeia de alienações, então o devedor ele aliena o bem uma vez e esse adquirente ele aliena o bem uma segunda vez. Mesmo assim, essa cadeia vai ser considerada fraudulenta. Exatamente, infelizmente, né? Esse é o entendimento do STJ, né? Que a gente lamenta muito, porque nem sempre o comprador ou esse movimento é feito com má fé. E segundo a interpretação que o STJ vem dando a essa regra que está prevista no Código Tributário Nacional é de que não importa se teve boa fé ou não no movimento. Se a alienação é feita posteriormente à inscrição em dívida ativa, ainda que ocorram sucessivas alienações, aquele cara lá da frente ou a pessoa jurídica lá da frente que possui esse bem no seu patrimônio agora, pode perder ele em decorrência da dívida daquele devedor originário que vendeu quando já tinha essa inscrição em dívida ativa, né? Então, é uma interpretação que a gente lamenta, mas que é a que está sendo aplicada aqui pelo Judiciário. Então, nesse viés de proteção patrimonial tem vários aspectos, a gente vai poder falar sobre mais alguns em seguida. Agora, então, no que toca à questão da sucessão. Então, esse empresário que quer manter o controle, mas ao mesmo tempo ele quer já antecipar essa sucessão. Como que funciona? Quais são as alternativas que esse patriarca tem e esses herdeiros têm, esses futuros herdeiros têm? Então, esse viés sucessório é muito procurado também, exatamente por aquilo que a gente colocou, evitar brigas futuras. Às vezes o patriarca, ele quer, digamos assim, encerrar a vida sabendo como é que vai ficar o patrimônio dele, com quem vai ficar o patrimônio dele, sabe? Então a gente faz esse planejamento. E como é que isso ocorre? As pessoas têm bastante dificuldade, às vezes, em entender. Ocorre por meio de doação de cotas. Porque quando o patrimônio é integralizado na pessoa jurídica, ele se transforma em cotas societárias. Né? R$1, uma cota. Né? Então, digamos que eu integralizei 1 milhão de imóveis, R$1 milhão de imóveis. Eu tenho 1 milhão de cotas. Eu tenho 3 filhos. Né? Quando eu constituo a holding, eu já penso nesse planejamento. Então, eu constituo com os 3 filhos como sócios. Cada um vai ter 1%, né? Vai integralizar 1% do patrimônio. E aí nós fazemos, a partir de alteração do capital e alteração do contrato social, né? Porque o primeiro momento se faz a holding, integraliza o patrimônio. Primeiro momento faz a pessoa jurídica. Faz a pessoa jurídica, mas integralizando o patrimônio. Tá? Esse é o primeiro momento. Doutora, eu não quero integralizar tudo de uma vez. Tudo bem.
porque eu não quero pagar o ITBI, depois a gente vai chegar nessa discussão, de uma vez só. Tudo bem, integraliza 3 imóveis, tá? Mas eu já quero fazer a doação dessas cotas desses imóveis, posso? Quero ficar com 1% ali da empresa. Pode, a gente vai, a partir dali, fazer uma primeira alteração do contrato social para fazer essa doação. 900 mil, vamos dividir 30 para cada um. Fazemos, claro, tudo redondo, fazemos termos de doação, né, que são arquivados, podem ser registrados em cartório, tá, mas que ficam com as pessoas. E na junta comercial se elabora, né, e se inscreve essa alteração do contrato social através de doação de cotas. Claro, a gente sempre lembra, a atividade de doação, seja doação direta de bens, seja doação de cotas societárias, que tem valor econômico, é um fato gerador para o nascimento do tributo, né, que é o ITCMD, que é exatamente o imposto que tu estava falando, que nos Estados Unidos é praticamente 50%. Eu trago aqui uma curiosidade, que no Japão é 70%. Então, no Japão, ninguém fica com herança, né? Todo mundo resolve em vida o que fazer com a herança, porque é um confisco, exatamente. É deixar pro... E as pessoas têm muito essa preocupação, sabe? Eu não quero deixar para o governo meus bens. Eu ouvi falar que a reforma tributária vai instituir o imposto sobre grandes fortunas. É o nosso ITCMD, que vai aumentar um pouquinho. Né? Então, tem esse TCMD, né? Ele vai ter esse pagamento sobre o valor da cota. Se eu estou doando 300 mil em cotas, eu vou pagar ITCMD sobre 300 mil. Né? Então, esse imposto tem que ser também pensado. Essa parte tributária que a gente faz aí, conjunto com a área tributária do Alexandre, é muito importante já desde o início a gente esclarecer, porque são custos, né? A pessoa jurídica tem custos. Quando a gente fala nessa parte de sucessão, uma das principais causas que motivam justamente é esse receio sobre a tributação sobre herança ou sobre doação, né? Porque o exemplo que o Carlos trouxe, que tu trouxe agora, é de que no exterior a tributação sobre esses fatos geradores, ou seja, quando a gente fala no recebimento de patrimônio por herança ou por doação, no exterior a gente vê alíquotas muito altas sendo aplicadas, né? Seja de 40% nos Estados Unidos, seja de 70% no Japão. E no Brasil hoje a gente ainda tem aquela alíquota que hoje ela tem um teto que é de 8%, mas usualmente os estados ficam entre 4% e 6%. Em alguns estados ainda chega a 8%. Então, esse receio de que essa alíquota no Brasil também seja majorada nesses níveis de outros países faz com que o planejamento sucessório seja algo a ser considerado ainda aqui no Brasil. A gente sempre ouve falar em reformas tributárias onde um dos focos acaba sendo o aumento considerável, substancial desse tributo sobre herança. Felizmente, a nossa nova reforma tributária que está no forno, prestes a sair, ela não traz alterações muito substanciais no valor com relação a tributação sobre herança. Ela coloca um teto de alíquota de 8% que ela já existe. Ela institui um tributo que ele pode ser progressivo, né? Ele aumentar de acordo com o valor do bem a ser inventariado ou doado. Então, são situações que já existiam na prática, mas que estão sendo sistematizadas dentro do texto da Constituição. Né? Mas quando a gente fica falando, enfim, integraliza-se o capital dessa pessoa jurídica por imóvel, qualquer outro patrimônio que seja, quando é feita a doação, né, Helena, isso que é algo muito importante e a gente há algum tempo já vem lidando com isso. Se eu integralizo um imóvel de 1 milhão na minha declaração de imposto de renda, recebo 1 milhão em cotas de volta. No momento da doação dessas cotas, a Fazenda Estadual, seja Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, eles não vão avaliar de acordo com o valor nominal daquelas cotas. A experiência traz aqui que quando é feito esse pedido de doação, eles avaliam a situação patrimonial. Ou seja, se é um imóvel que está defasado na declaração de imposto de renda, porque foi adquirido há muito tempo atrás, e integralizamos com aquele valor, digamos que de 1 milhão passou para 3 milhões, a doação vai ter como base de cálculo aqueles 3 milhões. Que é a mesma coisa que acontece com o ITBI, né? Exatamente. Que é o imposto da transferência, né? As pessoas têm essa ideia de que quando eu transfiro o bem da pessoa física para a pessoa jurídica, com esse viés patrimonial, digamos assim, eu não pago ITBI. A maioria das pessoas tem essa ideia. Mas eu tenho isenção, doutor, eu ouvi que eu tenho isenção. E aí a gente entra nessa questão do ITBI, que é o imposto municipal, e o fato gerador dele é exatamente a transferência do bem. Então a gente explica, não é bem assim. Né? Existe uma questão, uma previsão constitucional de isenção,
e que tem sido, aos poucos, né, um pouco alterada a sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a cobrança, mas o Alexandre colocou muito bem, a cobrança do ITBI, assim como o ITCMD, ela tem sido feita pelas receitas municipais, que é o imposto municipal, sobre o valor venal do bem, sobre o valor de mercado. Então, o que o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu recentemente e tem sido utilizado pelos municípios? Eu, por exemplo, vi acontecer numa road que nós fizemos em Canoas, imóveis em Canoas. Né? Os clientes me telefonaram, eu conversei com a prefeitura e entendi. Eles fazem a seguinte conta, né? É interessante. Quando nós integralizamos, como o Alexandre diz, a gente integraliza normalmente pelo valor que está no imposto de renda. É que é para não ter aquela diferença, porque a pessoa jurídica também vai ter um imposto de renda. Porque se a pessoa física integraliza o imóvel não pelo valor histórico que consta na declaração, mas pelo valor venal de mercado, por assim dizer, a diferença entre uma coisa e outra corresponde a ganho de capital. Exatamente. E daí ele vai precisar, daí o contribuinte, pessoa física, vai precisar tirar do bolso no momento da constituição o dito ganho de capital de 15% sobre essa base de cálculo costumeiramente, né? Com as suas isenções. Só para dar um encerramento com essa questão do imposto de renda e o momento da constituição da ROID é um momento muito importante de tentar atualizar o valor do imóvel, né? Porque a legislação do imposto de renda ela tem diversos fatores de redução e fatores de isenção também para o imposto de renda. Aqueles imóveis que são adquiridos anteriormente a 88, à medida em que se vai para trás, ou seja, digamos que um patriarca adquiriu um imóvel há muito tempo atrás, e certamente um imóvel adquirido na década de 60 ou 70, ele não vai ter o valor que está na declaração de imposto de renda do patriarca. Certamente ele é muito superior àquilo dali. Quando esse imóvel foi adquirido anterior a 88, nós temos a oportunidade de, no momento da integralização, integralizar ele a valor de mercado, sem a necessidade de ter que recolher o imposto sobre ganho de capital. Sobre ganho de capital. Então a legislação ela traz, claro, eu não vou entrar em detalhes aqui de que época, mas especialmente antes de 88 a gente tem esses benefícios fiscais que devem ser observados no momento da conversão da ROID, que certamente vai trazer um ganho lá na frente, no momento que se quiser ou vender aquele imóvel ou alienar as cotas dessa holding também. Então é um momento muito especial e que tem que ser analisado justamente. Pega as declarações de imposto de renda, as matrículas dos imóveis e vê a forma como nós vamos integralizar isso daí. Porque se o contribuinte ele faz a integralização e deixa de ser proprietário, nesse momento a gente tem uma nova... um novo momento de aquisição dessa propriedade pela pessoa jurídica, né? Exato. E se tu não atualiza a valor de mercado ali, tu perde essas reduções de base de cálculo que antecedem a 88, né? Isso, essas reduções, né? É uma oportunidade, né? Porque a integralização nada mais é do que uma transferência onerosa da propriedade daquele bem. Tu cede o bem pela pessoa jurídica e recebe cotas em volta. Uhum. Tu receber o valor que está na declaração de imposto de renda te desonera do pagamento do ganho de capital, quando as regras do ganho de capital são aplicáveis. Nesses imóveis mais antigos, nós temos a oportunidade de integralizar este imóvel e receber um valor equivalente em cota superior àquele que vinha na declaração do imposto de renda, sem ter que pagar a diferença entre um e outro, que na verdade é o ganho de capital. Ou uma diferença muito pequena, que ainda assim vale a pena de ser feito o pagamento, conforme o caso. Então ele é um momento muito importante em que o planejamento já começa aí. Claro que aqui nós estamos jogando luz sobre um aspecto bem específico, Bem específico, né? Exato. O que fica para quem está nos acompanhando é que a holding, ela exige um trabalho conjunto de várias áreas diferentes do direito, sabe? Para quem está em casa entender bem, é como o médico. Tu tem o cardiologista, tu tem o ortopedista, tu tem o pneumologista. São todos médicos, mas com especialidades que realmente tornam muito inconveniente, inoportuno e arriscado até passar uma questão que é própria do ortopedista para o cardiologista resolver, né? Então, o que fica para quem está acompanhando é essa atenção e até a humildade, conservadorismo, né? É a virtude do ceticismo. Desconfiar desses profissionais que
trabalham sozinhos na execução dessas holdings, porque são muitas as peculiaridades tributárias e até de outras naturezas que se tu não coloca na ponta dos dedos, é quando o problema surgir depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, é que ele vai sentir a dor daquilo. E sem contar na insegurança jurídica que a própria instituição da hold traz algumas vezes, né? Porque como a Helena falou, no momento, falando em imóveis, né? Quando a gente vai integralizar esse imóvel na pessoa jurídica, como a gente falou, ela é uma transferência onerosa desse patrimônio. Tu transfere o patrimônio e recebe as cotas. Isso aqui é fato gerador de TBI. Exato. Né? Então, essa operação puramente analisada, ela induz o pagamento do imposto municipal, que ITBI é imposto municipal. Só que aí a Constituição ela traz uma hipótese que ela exclui a incidência tributária. Que a gente, por ser de Constituição, a gente dá o termo de imunidade, mas a gente vai usar o termo isenção aqui que fica mais fácil de ser compreendido. Quando a gente integraliza o imóvel na holding, a Constituição nos dá uma imunidade. Quer dizer, eu vou dar a interpretação inicial, depois a interpretação que o STF vem dando. É uma interpretação sobre uma condição resolutória. Se essa pessoa jurídica não tiver uma atividade preponderantemente imobiliária, né, assim entendido como 50% da receita daquela pessoa jurídica ser superior à imobiliária, se confirma essa isenção e não tem que pagar o ITBI sobre essa integralização do patrimônio, né, Helena? Desculpa, na verdade, se ela tiver a receita preponderante, aí incide o ITBI. Isso, se ela tiver uma receita preponderante, incide ITBI, e se não tiver uma receita for preponderantemente de outra área, incide ITBI. Mas e se não tiver uma receita, essa pessoa jurídica? Porque muitas vezes com receita zero, né? Aí fica naquela questão do entendimento que os tribunais vêm dando. Especificamente aqui no Rio Grande do Sul, Helena, não sei se te recorda, mas durante um tempo essa questão não foi discutida. Quando ela começou a ser levada em discussão, o TJ entendeu, olha, a ausência de receita nessa pessoa jurídica desrespeita o preceito constitucional, que é o fomento da atividade empresária. Essa era a interpretação que o TJ deu. Recentemente, talvez por conta de alguns movimentos que estão tendo em tribunais superiores, o TJ já está mudando o entendimento. A ausência de receita operacional hoje não é condicionante para indeferir a isenção. Não é condicionante para indeferir a isenção. Então, a gente já tem esse entendimento. Complicando um pouquinho mais ainda. O que o STF entendeu e que está gerando uma confusão, inclusive alguns municípios, depois a Helena vai trazer um caso concreto, que tem acontecido. A Constituição, quando vai trazer essa isenção, essa imunidade, ela coloca 2 aspectos. O primeiro é a integralização de capital na pessoa jurídica e o segundo é a questão de M&A, isso, fusão e incorporação. Segundo o STF, existe um salvo se a atividade preponderante for imobiliária. Segundo o STF, esse salvo se a atividade for preponderantemente imobiliária se aplica somente aos casos de cisão de M&A. E nos casos de incorporação, a isenção ela se aplica sempre, independente da atividade que tiver a pessoa jurídica. Isso cai como uma bomba, assim, ao que os tributaristas, né, Carlos, tu também como tributarista, a gente sempre estudou que existia essa necessidade da atividade preponderante, vem o STF e diz o contrário. Claro que é uma decisão que ela se dá por uma turma, ela não tem efeito vinculante, mas não deixa de ser um precedente importante, que já vem sendo aplicado por alguns municípios aí em casos concretos para tentar legitimar outras cobranças, não? Exato. O que acontece, tentando trocar em miúdos? A isenção traz que quando for integralização de capital social, quando a transferência do imóvel for para integralização de capital social, né, a subscrição ali, eu estou abrindo a holding, eu estou integralizando o meu imóvel, nesses casos não haveria incidência de TBI, salvo ser a receita preponderante. Essa é a interpretação que até hoje se tinha pela leitura da Constituição Federal e pelo que dizia lá o Código Tributário Nacional, que foi, né, recebido pela Constituição Federal. Então, essa era a leitura. Agora, o Supremo Tribunal Federal ele fez uma mistura nessa interpretação. Agora ele diz o seguinte, não, que nem disse o Alexandre, esse salvo se a receita preponderante for imobiliária, ele vai servir para os casos de M&A, vai servir para os casos de cisão, incorporação, Quanto à integralização do capital social, e aí vem aquilo que a gente estava comentando do valor venal do imóvel, vai depender do valor do imóvel na integralização. Ou seja,
Vamos voltar, por exemplo, do 1 milhão. Se eu tenho um valor de 1 milhão no meu imposto de renda, mas está defasado. Faz 4 anos que eu estou declarando no meu imposto de renda que ele vale 1 milhão. Na verdade, ele vale 3. E eu vou integralizar por 1 milhão, porque não é um dos casos antigos que eu poderia ter uma isenção de capital social, de ganho de capital. O que o município faz na ânsia arrecadatória? Depende do município, claro, porque é o imposto municipal. Ele vem dizer assim, não, então sobre a diferença do que tu integralizou para o valor de mercado, que eu vou avaliar o imóvel agora, na hora de cobrar o imposto, tu vai pagar ITBI. Então, se eu integralizei por 1 milhão e ele vale 3 milhões, sobre 2 milhões ele vai aplicar o ITBI. É uma interpretação curiosa, né? Curiosa. Porque eu acho que ele não tem base imponível, porque por mais que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal, se a gente tem uma isenção que a legislação nos traz, cobrar a diferença, ela já fica um pouco, porque o valor venal tem que também refletir a operação em si. Então, se a operação em si é de 1 milhão, essa é a base de cálculo do imposto. Sim, porque é uma relação bilateral. Afinal, eu entrego um imóvel que na minha declaração é 1 milhão. E eu recebo em cotas o equivalente a quanto? A 1 milhão. 1 milhão. Logo, essa operação ela é de 1 milhão bilateral, sinalagmática, como se dizia, né? E a cobrança dessa diferença, ela é uma construção de uma base de cálculo fictícia, Exato. que não existe. Exato. Porque não existiu essa transferência de propriedade nesse montante, né? Isso joga luz sobre uma questão lateral, que trata do poder do poder de controle dessas cotas nessas pessoas jurídicas. Não quero sair do tema, mas dando um passo para o lado, para aproveitar para falar dessa curiosidade, mas muito cuidado nessas operações em que nós integralizamos esses patrimônios pelos valores da declaração, porque afinal de contas, daqui a pouco coloco 1 milhão, coloco numa pessoa jurídica um imóvel em troca de 1 milhão em cotas, mas talvez outros sócios que não fazem parte da família estão ali participando também com 1 milhão em dinheiro. Opa, cuidado, porque se o valor de mercado desse imóvel é de 3 milhões, a gente está abrindo mão de uma parte expressiva do capital, né? Seremos sócios 50%, 50%, mas eu dou um imóvel que tem valor de mercado de 3 milhões, eu recebo 1 milhão em cotas. Já o meu sócio lá investiu 1 milhão mesmo, né? E então ele está saindo muito favorecido dessa operação. Mas aqui eu já fecho parênteses aí. E voltando aqui. Me parece que essa decisão do STF que está gerando essas questões interpretativas aí vai ser mais uma daquelas coisas que povoam o poder judiciário com discussões judiciais a varrer. Teses intermináveis. Isso daí vai ser discutido pelo Poder Judiciário pelos próximos anos. Sim. É porque foi uma interpretação semântica, né, dada pelo STF. Ela pega, enfim, é o Brasil e as suas dificuldades semânticas no descrever algumas regras que acabam gerando essas divergências interpretativas, né? Óbvio que essa interpretação dada pelo STF fulmina a cobrança do ITBI em integralização de capital por pessoas jurídicas, né? Mas certamente isso daqui, como o Carlos falou, são discussões que vai demorar anos. Muitas pessoas jurídicas pagaram ITBI em algumas operações, seja porque elas tinham atividade preponderantemente imobiliária, seja porque não tinham atividade e em algum momento foram autuadas pelo ITBI e tiveram que pagar. Isso vai gerar ações anulatórias, ações de repetição de indébito. Então tem muita coisa. O ITBI hoje ele tem diversas discussões, inclusive com relação à própria base de cálculo. Em razão do arbitramento que é realizado pelos municípios, como é o caso que a Helena comentou, é 1 milhão e pouco aqui, 1 milhão e 900. O judiciário já entende que a base de cálculo é o valor da operação. Então, nesse caso, o valor da operação é 1 milhão, não há razão para se arbitrar 900 mil reais a mais para justificar o pagamento do imposto, né? Mas as prefeituras têm se valido desse precedente, já tivemos casos assim, e eles chamam então de imunidade parcial. Que ele diz assim, não, sobre o 1 milhão eu estou dando imunidade, mas sobre o excedente para o valor de mercado eu vou cobrar o ITBI. Aconteceu recentemente com o município, a gente entrou em contato, porque o cliente veio atrás, a contadora também. Mas como assim, doutora, imunidade parcial?
Aí a gente, vou tentar entender. E aí, ele veio, eu já conheci esse precedente do STF, eu digo, isso aí vai dar uma salada de fruta, porque a questão do ITBI já é um pouco diversificada, porque é municipal. Então, embora a Constituição traga vetores, claro, cada município tem a sua regra. Né? Aqui no Rio Grande do Sul é 2%, alguns municípios é 3%, tem município que é 1%, alíquota, né? Mas cada um tem as suas regras de cobrança. Então fica assim, a Deus dará. O município de Canoas vai cobrar a diferença da avaliação. O outro não, o outro vai ver que não... E uma coisa interessante, quando a gente integraliza, quando nasce uma pessoa jurídica, né, pela regra fria da Constituição Federal, que é a que a gente adota por ser Constituição Federal, até que mudem a Constituição, eu vou adotar essa regra da isenção. Pela Constituição Federal, eu preciso saber a receita preponderante da empresa, para tributar ou não tributar o ITBI, né? Então, o que a gente faz? É uma sugestão que a gente sempre dá para os clientes. Vamos pedir isenção. Vamos pedir isenção. O que a Receita faz? Ela joga para 3 anos para frente. Ela joga lá a cobrança para 3 anos. Ela garante a alíquota de hoje, mas ela joga para 3 anos, porque ela diz assim, não, então eu vou dar um tempo para ver qual é a receita da empresa. Tem essa discussão da receita zero ou não, depende do município, mas enfim. Aí 3 anos, o fisco olha para trás e vê qual foi a receita e decide se cobra ou não. E aí vem esses casos, às vezes, isenção parcial, isenção total, uns entendem que não, essa aqui tem imóveis, é uma holding patrimonial pura, não tem aluguel, não tem receita, né? Então não vamos cobrar ITBI. Essa questão de ser o regramento de cada município, a gente fica muito sobre isso, né? A gente já cruzou aqui com municípios em que, no momento do requerimento da isenção, da imunidade, o município já negou. No momento do requerimento, porque eles já viram que se tratava de holding patrimonial e já houve uma negativa ali. Houve uma discussão administrativa, levamos para o judiciário com diversos argumentos, mas isso que acaba, às vezes, deixando um pouco complicado, né? Porque nesse caso dessa holding, Helena, foi antes de tu chegar e vir trabalhar conosco, eles tinham imóveis em diversos municípios. Rio de Janeiro, que foi um município que deu muito certo, é um município pequenininho lá no estado do Goiás, e onde tinham grandes propriedades imobiliárias, foi que eles proprietários rurais, não conseguiram a isenção e imunidade. Olhando pela experiência do cliente, o que me chama a atenção é como a holding traz um relacionamento de longo prazo com o advogado. Com certeza. Então, é uma escolha delicada essa do advogado. Quem é que vai botar a mão na massa e se responsabilizar pelo que vai acontecer por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por 4 anos? Quem é que vai? Porque são muitos os casos de clientes que batem na nossa porta, olha, não sei aonde está meu advogado. Eu não me lembro por que nós dispusemos dessa forma, não me lembro por quê, mas é o que eu tenho. E eu não sei onde está o meu advogado, não consigo encontrar, às vezes, esse profissional, ele não está morando no país, às vezes esse profissional ele faleceu até, enfim, se perde a memória da operação, né? Até por isso que é importante também, no bojo da execução desses trabalhos, armazenar as atas e a memória desses atos societários, desses planejamentos, né? Para que isso possa ser verificado, analisado e mantido ao longo do tempo. E se acontecer algum problema, que o escritório seja constituído, né, de porta aberta aí, para receber esses clientes e ver o que está acontecendo. Porque vamos lá, existem formas mais e menos seguras para realizar todos esses procedimentos societários aqui. E claro que isso depende um tanto das vantagens e dos riscos que os clientes estão dispostos a correr. Existe um grau de decisão do próprio cliente nesses planejamentos, mas a tendência, e nós aqui temos um perfil muito conservador. A ideia é não vender terrenos no céu e não se aventurar em questões que são duvidosas. Mas as nossas administrações tributárias municipais são muito criativas. São muito criativas. Então, a partir dessa criatividade, podem surgir, nós precisamos estar preparados para que surjam imprevistos ao longo dessa caminhada.
e ali a gente vai ter que agir. Com certeza, esse caso que eu coloquei de Canoas é uma holding que nós fizemos há 2 anos atrás, e o valor era pontual. Mas claro que a contadora me procurando, o cliente me procurando, a gente foi atrás para ver o que estava acontecendo, né? No momento que eu constituí a holding, né, que eu trabalhei, eu, o Alexandre e a doutora Cristiana nessa constituição, nós somos responsáveis pelo que ali está disposto. Então, se o cliente aparece alguma questão que ele precisa debater, nós estamos disponíveis, claro. Isso é evidente. Joga luz nessa questão de segurança jurídica. Exato. O direito que nós temos até de ter maior previsibilidade por parte do governo. Porque o que acontece? Essas interpretações, nós fazemos operações societárias hoje que vão estar submetidas a uma análise pelos próximos anos e nesses anos futuros a administração pode mudar de entendimento e aplicar retroativamente esses entendimentos, né? Quer dizer, é uma loucura. Segurança jurídica no Brasil é lamentável. O Poder Judiciário, né, Carlos? Estamos falando da questão da receita preponderante ou não. No momento a gente tem um entendimento, depois tem outro e muda de novo. O humor ou a composição do Poder Judiciário que acaba definindo isso gera o cenário de segurança jurídica que está narrando. E as ânsias arrecadatórias dos municípios, né? Cada um tem o seu regramento, aí que a gente estava falando. Então é uma insegurança jurídica grande mesmo. Também nesse contexto de falta de recursos, né, e de crise fiscal que claro, volta e meia acontecem, né? E claro que daí a gente volta no início da nossa conversa, porque dessa ânsia arrecadatória a gente tem daí aumento de tributação, e a gente tem a dificuldade operacional das próprias empresas, perda de lucratividade e possivelmente as crises empresariais que vão gerar as preocupações de manutenção e de guarda do patrimônio. Então, é importante, eu acho, que colocar em perspectiva isso que a gente está falando, porque se de um lado nós temos o risco ao executar determinadas operações que são da natureza, e daí eu acho que nós somos excelentes para adotar caminhos conservadores, com menos chances de risco, e ocorrendo imprevistos, nós temos condições de remediar esses imprevistos, né? Ainda que isso seja verdade, muitas vezes a não realização desses planejamentos patrimoniais gera um risco maior, porque a ausência desse planejamento patrimonial coloca todo o risco, todo o patrimônio amealhado na linha de frente da expropriação, na hipótese de insucessos empresariais, de índole trabalhista, bancária, fiscal e por aí vai. E aí o diferencial que eu entendo é essa interdisciplinariedade, porque nós, volta e meia, recebemos já clientes que têm holdings constituídas, como eu coloquei, mas sempre sobre aquele viés único da leitura do direito de família ou de sucessões, ou só da economia tributária, ou só do empresarial. Não há, sim, uma interdisciplinaridade de 3 áreas atuando no planejamento. Então, a gente acaba tendo que, eu não vou usar apagar incêndio, mas fazer algumas alterações naquele contrato para trazer essa segurança que tu comentas. Então, a importância desse planejamento com essas áreas envolvidas, porque cada um vai dar o seu olhar especialista naquela questão da holding, né? Como o Alexandre falou, a questão da tributação, do planejamento tributário é muito importante. A elaboração do contrato social, e aí entra a minha área empresarial societária, é muito importante. E a questão do direito de família, na sucessão, quando a gente pensa em sucessão, também é importantíssimo. Até porque quando a gente fala assim da holding, é importante às vezes, quer dizer, na maioria, sempre temos que verificar qual é a real intenção da constituição daquela holding, né? Até para ver a tributação do patrimônio que está constituindo a holding, né? Porque muitas vezes o patrimônio de quem quer constituir a holding ele é composto por investimentos financeiros e também por investimentos imobiliários, né? Ou seja, por imobiliário. E cada um deles tem uma tributação. Via de regra, a tributação do investimento financeiro na pessoa jurídica não é vantajosa. Exato. Né? Ela acaba sendo maior do que na pessoa física. Mas aí tem que se partir para o aspecto se a proteção patrimonial é desejada ou não, ou somente uma questão sucessória, ou colocar a questão sucessória também nesse balaio todo. Porque os investimentos financeiros na pessoa física tem uma tributação definitiva, né? Ela não se soma aos demais rendimentos do ano, são aqueles 15%,
via de regra, uma alíquota progressiva também, a depender dos valores investidos. Mas na pessoa jurídica, eles são... O resultado da avaliação ele é acrescentado ao lucro presumido e são aplicadas as diversas alíquotas, né? Colocando em outras palavras para facilitar para o pessoal que está ouvindo. Até agora a gente falou de tributação na Constituição da pessoa jurídica. Exatamente. E o que tu está trazendo aqui agora é um outro recorte. Uma vez constituída a pessoa jurídica da holding, e daí nós já conversamos que não é uma boa prática manter dentro dessa holding uma empresa operacional. A gente prefere ter essa empresa operacional fora da holding. Mas dentro da holding vai ficar o que então? O patrimônio. No que consiste esse patrimônio? Muitas vezes, esse patrimônio vai ser constituído de imóveis. Muitas vezes, esse patrimônio vai ser constituído de aplicações financeiras. E esses imóveis e essas aplicações financeiras têm uma tributação, que é diferente da tributação da pessoa física. O que é que tu compartilha com o pessoal que está em casa, então, a respeito desses aspectos de tributação aí? Bom, retomando então, cara, a pessoa física, a tributação do investimento financeiro na pessoa física ela é menos pesada do que na pessoa jurídica. Mas também fica só aí a vantagem, né? Porque caso o patrimônio seja também constituído por imóveis e esses imóveis geram rendimentos de aluguel, o rendimento de aluguel ele submete a alíquota de até 27,5% numa alíquota progressiva, né, Carlos? Na pessoa física, o que pode se tornar bem oneroso, né? A partir do momento em que esse imóvel está na pessoa jurídica, essa alíquota reduz para algo em torno de 11,3%, considerando 11 e 13%, considerando todos os impostos que a pessoa jurídica tem que pagar em decorrência disso. E a distribuição de lucro depois da pessoa jurídica para a pessoa física, dado uma existência na legislação, ela acaba sendo isenta. Então, existe um ganho que é existente com relação ao rendimento imobiliário decorrente de investimentos imobiliários e há uma perda, mas não é tão significativa também com relação aos investimentos meramente financeiros, sejam de renda fixa, sejam eles de renda variável. Então, é nesse momento em que se faz a holding, realmente ver as intenções do patriarca, da matriarca que for querer construir essa holding, qual realmente é a intenção. Existe uma pequena perda com relação aos investimentos financeiros, mas o ganho com relação à parte imobiliária e com relação ao patrimônio podem ser equivalentes ou até superiores. Sim, porque é muito comum, né? Eu acho que uma parte relevante dos patrimônios que são integralizados são constituídos justamente de imóveis, né? Esses patriarcas aí que compram vários imóveis e colocam para alugar, colocam para alugar e colocam para alugar. E ali eles encontram uma saída muito menos onerosa no aspecto tributário. Exatamente. E algo que é muito comum e a gente cruzou algumas vezes daqui também, que é como que esse imóvel vai ser alocado dentro da contabilidade da holding no momento em que ele for integralizado, né? Não quero tornar muito complexo aqui, mas enfim, a gente sempre teve aquela ideia, né, Carlos, de que integralizando o imóvel, a gente poderia optar se ele seria um ativo da empresa, ou seja, algo pertencente ao patrimônio dela, a gente chama de ativo imobilizado, ou ele seria um ativo circulante estoque. A partir dessa denominação dentro da contabilidade é que iria se definir a forma de tributação disso daqui. Enquanto ativo imobilizado, aplica-se as regras de ganho de capital e a aplicação desse ganho de capital às presunções de lucro, né, para apuração do imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Sendo ele um bem do ativo circulante, um estoque, eles se aplicam tão somente as presunções de lucro sobre a receita, né? Quando se trata de integralização... Aqui a gente não está falando dos aluguéis, a gente está falando da própria venda do imóvel. Exatamente. Se eu posso ter pulado algumas etapas aí. Então, quando fala dessa venda, quando a gente integraliza esse imóvel na holding, ele sempre vai entrar como um ativo imobilizado. Ele sempre vai ser ativo imobilizado, ainda que contabilmente seja possível a reclassificação dele dentro da contabilidade. A legislação permite isso. Mas se a Receita Federal verificar que a gente fez essa reclassificação dentro da contabilidade e aplicamos as regras próprias do lucro presumido para apurar o imposto, pode ter uma autuação fiscal. Então, por isso que nesse momento da constituição da holding, além de ter a atenção a todos esses aspectos societários, né, ou seja, de proteção do patriarca e de todos os sócios que estão ali dentro,
essa questão tributária, ela reflete, inclusive, no momento em que o patrimônio for alienado em algum momento. Né, Helena? Então, esses detalhezinhos eles são importantes de serem verificados e ficar bem esclarecido, porque a venda de imóveis também pode ser um desejo, né, dentro da holding. Então, esses pontos aí tem que ser bem analisados também. Novamente se reforça a importância do trabalho conjunto do tributarista e do time de direito societário para conseguir amarrar essas pontas todas e dar a maior previsibilidade possível para essa família. Claro que falar desse trabalho conjunto, a gente citou algumas vezes, a gente não pode esquecer de um parceiro importante nessa história toda, que é o contador. Quer dizer, inclusive, muitos desses empresários experientes vêm para dialogar conosco trazendo seus contadores de confiança. Isso é ótimo, porque podemos olhar nos olhos deles e avançar mais rapidamente, até porque existem operações que são realizadas pelos próprios contadores, tanto de classificação de bens e tudo mais. Como que é essa experiência com os contadores, Helena? Então, é muito importante, como toda empresa, ter um contador de confiança, né? Nós sempre trazemos essa questão para as famílias. Quando já são empresários, eles já têm, né? Mas normalmente, se não tem, eles vão atrás de uma pessoa da segurança deles, da confiança deles. Porque toda essa parte operacional, de inscrição na junta, as guias de TBI, de TCMD, de ir no registro de imóveis, fazer a transferência dos bens, é trabalho do contador. Isso não é trabalho jurídico. Né? Então, o que acontece? Nós fazemos toda a nossa parte de elaboração da holding, confecção dos contratos sociais, das alterações do contrato social, dos termos de doação, enfim, o que tiver envolvido, acordo de sócios, eventualmente, mas essa parte operacional é feita pelo contador. Então, é importante essa interlocução entre o jurídico e o contador. E nós fazemos muitas vezes, as famílias trazem nas reuniões, porque nós fazemos muitas reuniões com as famílias para a elaboração de uma holding, né? Eu sempre comento, olha, vocês vão cansar de mim, porque nós vamos fazer várias reuniões, porque eu preciso entender o objetivo, eu quero que o contrato social fique redondo, né? Então, numa dessas reuniões veio o contador. Aí a gente troca ideia, né? A gente direciona como é que vai ser feito cada etapa, né? Para ele saber qual é o trabalho realmente dele. Então, é muito importante o trabalho do contador, sempre, qualquer empresa tem o maior respeito, e eu atuo muito junto com eles. Inclusive, quando acontecem essas questões de isenção do imposto, esse caso que eu comentei de Canoas, foi o contador da família que me telefonou, a doutora, aconteceu o seguinte e tal, e a gente foi atrás. Então, é muito importante ter a parceria dessa pessoa também. E falando em parceria, é tocante e nos orgulha as parcerias que são firmadas pelo contato que nós temos, pelo contato que casualmente nós temos com esses profissionais. Exato. E que mais tarde nos recomendam para outros clientes e a gente consegue construir um relacionamento de longo prazo com eles. Que bonito. Uau! Acho que tivemos um grande episódio aqui, conseguimos vencer o nosso desafio de compartilhar essas informações importantes para esses empresários, esses patriarcas, essas matriarcas que estão refletindo sobre como organizar o seu patrimônio no contexto da sucessão e da proteção patrimonial. E eu espero que quem esteja em casa tenha curtido. Estamos à disposição. Boa tarde.